Então, saudamos novamente todos que aqui estão. Quem estiver pela primeira vez, receba um abraço no coração, um abraço bem apertado, e pode se querenciar, pode voltar outras vezes, tá bom? E os demais também sabem que são todos bem-vindos na nossa casa, bem como nossos irmãos que já estão aqui nos assistindo pelo Facebook aqui do Centro Espírita Consolador Prometido. Vou fazer uma pequena leitura e depois faremos uma prece para nossa harmonização. Do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o mal e o remédio. Item 19. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias. Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja de restituído o brilho e a brancura. Imitai aquele que vos foi dado por exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Eu convido todos os nossos irmãos, as nossas irmãs que desejarem fechar seus olhos físicos, sentirmos o ambiente espiritual que nos rodeia, nessa casa do Consolador Prometido, e sentindo essa presença desses amigos invisíveis aos nossos olhos, mas nunca insensíveis às nossas aflições, aos nossos petitórios. Cá estão eles dirigindo esse trabalho essa noite. Esses irmãos possam assistir às nossas necessidades físicas, possam harmonizar o nosso emocional. Que essa luz, esses discípulos de Jesus nos trazem aqui na casa do Consolador, possamos irradiá-la, que ela se espraie pelo planeta, visitando os lares onde a miséria impera, visitando os países em conflitos bélicos, visitando nossos irmãos, auxiliando no despertar da consciência daqueles que estão em presídios, penitenciárias e cadeias públicas. Leva o alento, equipe amiga, aos orfanatos, aos lares, casa de repouso e asilos, aos companheiros que estão em hospitais e aqueles trabalhadores da segurança pública, na área de ensino, que tanto zelam para que nós, seres espirituais, saiamos nesta existência melhor do que chegamos. Pedimos um amparo fraterno ao nosso querido amigo André, que ele possa expor o trabalho que se propõe nesta noite. Assim seja. Nosso irmão André vai assumir o comando da nossa barca espiritual. Tá ligado, sim. Então, boa noite a todos os irmãos desencarnados que aqui vieram, né, que vieram de livre e espontânea vontade, os irmãos desencarnados que foram trazidos na noite de hoje, que acompanharam os senhores e as senhoras até aqui. Né, o nosso boa noite. E o nosso boa noite também aos irmãos encarnados. Os desencarnados estão vibrando, estão com mais
entusiasmo. Os encarnados hoje estão... Vamos tentar de novo? Boa noite. Opa, agora sim, agora melhorou, né? A nossa proposta é bastante singela, a nossa proposta da conversa da noite de hoje. Geralmente a gente faz isso, a gente pega uma obra da seara espírita, os fariseus, os escribas, eles não aceitavam isso. Como que alguém que se diz mestre, alguém que se diz Messias, vive e convive com a plebe, com a miséria. Ela usa outras palavras, a veneranda mentora Joana de Ângeles, ela usa umas palavras um pouco mais fortes, mas vamos abrandar um pouco a noite de hoje, né? E Jesus convivia com essas pessoas, né? E de tanto os sacerdotes, os fariseus fazerem essa pergunta, por que ele escolhe conviver com os pecadores e miseráveis? Por quê? Por que não convive com nós, que nós bem vestidos, né? Bem penteados, de banho tomado, né? E ele vivia com essas pessoas. E Jesus, já saturado dessas interrogações, escreve Lucas, olha para todos eles e narra a parábola do filho pródigo. Lucas, todos nós, acredito que todos nós sabemos, ele é um dos evangelistas. Quem tem a Bíblia Sagrada, no final da Bíblia Sagrada tem o Evangelho, tem o Novo Testamento. Esse Novo Testamento ele foi escrito por 4 evangelistas, né? 2 discípulos, apóstolos de Jesus, e 2 não. O primeiro que a gente vai encontrar no Novo Testamento é Mateus. E cada evangelista ele tem uma função no Evangelho. Mateus tem a função de mostrar ao povo que Jesus é o Messias. E ele fala, a primeira parte que ele faz é a genealogia de Jesus, desde Davi até Jesus. Ele tenta provar e prova que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Marcos, que é o segundo evangelista, ele tem a função no Evangelho de mostrar o que Jesus fez. É o evangelista da ação. Jesus foi até tal cidade e curou. Jesus foi até a cidade e contou tal parábola. Lucas já é um pouco diferente. Lucas era médico e ela era freelancer. Ele era contratado pelas embarcações e trabalhava como médico no navio, depois voltava e assim ele ganhava o dinheiro dele. Mas, além disso, ele era historiador. E Lucas, a grande... assim, a maioria das parábolas está em Lucas. Tem muitas parábolas que só tem em Lucas. Por quê? Porque Maria pediu ao nosso querido irmão Paulo que ele escrevesse, Paulo de Tarso, né, que ele escrevesse a história de Jesus. Paulo de Tarso não teve tempo de fazer isso. Aí pediu a Lucas, diz, Lucas, tu é jovem, tu entende bem do grego, tu é bem letrado, faça isso por nós, escreva a história de Jesus. Então, Lucas foi nos lugares onde Jesus passou, onde Jesus viveu, onde Jesus falou, e lá ele recolheu. Por isso que Lucas tem muitas parábolas que nós só encontramos em Lucas. E Lucas era o historiador, é o historiador dos evangelhos ou do Novo Testamento. E João é o último evangelista no Novo Testamento. E qual a função dele? É ligar o Velho, o Novo Testamento ao Espiritismo, né? É ele que fala, seu Ney. João que fala, se credes em mim, eu rogarei ao meu Pai. E ele... Capítulo 14 de João, versículo 15, 16. Né? Uhum. E ele mandará um novo Consolador, o Paracleto. Né? Eu vou narrar a parábola do filho pródigo como Joana de Ângeles narra. É exatamente como está nessa obra. Até inclusive cuidei bastante, eu sou meio
meio dedógrafo ainda, só do tipo antigo ainda, né? Mas cuidei para que tudo, até inclusive as vírgulas, saíssem como está na obra. Vocês vão encontrar a parábola de Lucas, em Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 32. Ao narrar a parábola do filho pródigo, Jesus é a única parábola que vem adornada com mais duas parábolas. Antes dele iniciar a parábola do filho pródigo, antes de iniciar, ele coloca duas parábolas. E essas duas ele começa assim: qual o homem, tendo 100 ovelhas, e uma delas se extravia, não abandona as outras 99 para buscar aquela extraviada. E depois de encontrá-la, se reúne aos seus amigos, rejubila-se dizendo: venha ver, a minha ovelha estava perdida e eu a encontrei. Essa é a primeira que ele fala antes de contar a parábola do filho pródigo. E a segunda é, veja, qual o homem? E a segunda ele coloca, qual a mulher? Tendo 10 dracmas, 10 moedas de alto valor, perde uma delas, e de imediato não se aflige, acende a lâmpada, procura, varre a casa, preocupa-se, e quando a encontra, reúne suas amigas, exalta-lhes, dizendo: encontrei a moeda que havia perdido. Participai dos meus júbilos, minhas alegrias são infinitas, pois essa moeda fazia-me muita falta. Né? Como a ovelha que se perdeu também fazia muita falta. Eu fui pesquisar a dracma, o que né, era uma moeda, só que era uma moeda com peso. Ela tinha mais ou menos, e geralmente era ouro ou prata, mas geralmente era ouro. E essa moeda pesava 1,77 gramas, porque na época era onças o peso. E convertido a 1,77 gramas de ouro em reais dá mais ou menos 300 e poucos gramas, 365 reais a grama, né? Vezes 1,77 dá 660 e alguns reais. Então a moeda tem algum valor. 600 e poucos reais já é alguma coisa, né? E Jesus começa a narrar, então, a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. E o homem disse, ele tinha 2 filhos, disse o mais moço ao seu pai: meu pai, dá-me parte dos bens que me toca. E ele repartiu os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, e esse mandou para seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, né, isso aqui é muito importante, quantos jornaleiros do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ao meu pai e pedir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me com um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu, teve compaixão dele e correndo o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilha. Pondo-lhe o anel no dedo, sandálias no pé, trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho era morto e viveu. Estava perdido e se achou. Começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo, quando se aproxima de sua casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos seus criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele indignou-se e não queria entrar. Saindo de casa, seu pai procurou conciliá-lo, mas respondeu: faz tantos anos que te sirvo, sem jamais
transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para regozijar-me com meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, mandaste matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque esse teu irmão era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Nessa parábola, nossa querida irmã ressalta, quando eu faço votos que leiam a obra, né, e vocês, agora eu estou resumindo bastante, ela chama atenção para várias situações. Quando o filho atinge a maioridade, ele recorre às leis. Por quê? Porque, na época, a lei me amparava. O filho mais velho teria que ficar com os pais até a morte. Os outros filhos, chegavam a 18 anos, eles podiam: pai, eu quero minha parte, e a lei os amparava. O pai tinha que vender tudo e dispor a parte que tocava ao filho que pediu. Quando o filho diz que você vai, o pai não cria nenhum embaraço, né? A gente vê na parábola, o pai não fala, diz: filho, não vai, fica comigo. A gente não escuta isso. A pergunta é: quando nós nos desviamos da nossa conduta, quando nós saímos da casa do nosso pai, né, que está acima de nós, o pai, os espíritos superiores dizem: não, André, fica aqui, não faça isso. Eles falam isso para a gente? O pai fala isso? Né? Quando estava em situação difícil, procura o ex-amigo que o manda cuidar dos porcos. Cuidar de porcos, a gente sabe que para o judeu, porco é um animal impuro. E cuidar de porcos, então, é uma humilhação extrema. É o que mais humilhante pode acontecer para um judeu, é cuidar de porcos, segundo Joana de Ângeles. E esse cair em si, que eu dei quando eu estava lendo a parábola, né, quem coube analisar primeiramente esse cair em si foi Santo Agostinho. Ele é um filósofo da Idade Média, de uma escola filosófica que a gente conhece como escolástica. E Santo Agostinho, por que ele foi o primeiro a analisar isso? Porque ele, até 20 e poucos anos, ele vivia na noite. Ele vivia na casa das meretrizes, na boemia, bebia. Né? E, no entanto, hoje é um dos maiores filósofos da Igreja Católica. E, inclusive, Santo Agostinho está no Pentateuco Espírita. Então, ele viveu isso. Ele, em um determinado período, ele caiu em si, né? E viu que ele estava errado e voltou no caminho certo. E ela segue, Joana de Ângeles segue Paulo de Tarso, às portas de Damasco, quando vê Jesus, o que ele fala? Ele olha Jesus e diz: mestre, o que queres que eu faça? Foi ali, a partir dali, porque Paulo de Tarso, antes de ser Paulo de Tarso, ele era Saulo, ele matava cristãos. Ele não tinha dó, porque ele vivia a lei judaica. Ele matava sem, né, porque isso era a lei. E quando ele cai em si, a partir dali, ele se torna um cristão. Pedro, quando ele faz Jesus, na Sexta-feira Santa, quando Pedro nega Jesus, quem lê Paulo e Estevão, a gente vê um Pedro totalmente diferente. Um Pedro da casa do caminho, que acolhe, né? Depois disso, depois que ele nega Jesus, ele cai em si. Maria, a vendedora de perfume, a vendedora de prazeres, e de Magdala, depois que ela vê Jesus e cai em si, quem é Maria? Né? Quem se torna Maria? Ela vai no Vale dos Leprosos, convive com os leprosos, sara os leprosos, e quando conhece Jesus, ela fala para Jesus: Jesus, eu quero ir contigo, eu quero estar contigo. Jesus diz para ela, diz: não é hora, Maria. E
quando ela, lá naquele vale de leprosos, quando ela está lá cuidando, quando ela sente que está chegando o término, quando ela vai desencarnar, ela sai da caverna e olha, vê aquela luz imensa na porta da caverna, e olha, quando ela olha assim, ela vê Jesus chegando, e Jesus olha para ela e diz, Maria, a hora chegou, e a pega nos braços e a leva, né? Judas, né? Judas, quando trai Jesus, depois que ele fez essa ação, ele cai em si, né? Só que, infelizmente, o nosso irmão Judas, ele, em vez de seguir o exemplo de Pedro, de Paulo, de Maria, não, ele se suicida, né? Joana, a mulher de Cusa, que trai, né? Depois conversa com Jesus e volta para amar o marido que a despreza, que a induziu à infidelidade. O pai sabia que, na parábola, o pai, como nosso pai, o pai na parábola sabia que o filho iria voltar. O nosso pai, o nosso bondoso e amado pai, sabe também que nós iremos voltar. Um dia nós vamos voltar, não importa o tempo, mas um dia nós iremos voltar, como o filho da parábola também voltou. O pai vivia olhando para a estrada e um dia enxerga o filho e sai correndo. Não é o filho que vai ao encontro do pai, o pai que vai ao meu encontro, vai ao encontro do filho. E corre e dá-lhe um beijo na face. Por que esse beijo na face? O que significa esse beijo na face? Hoje, a gente dá o beijo na face, não tem significado, é só demonstração de amor. Mas naquele tempo, um homem dá um beijo na face de um filho, de uma filha, o significado era perdão. Eu te perdoei. E isso todos sabiam. No momento que um pai beijava a face de um filho, de uma filha, ou de qualquer pessoa, era sinal de perdão. A parábola, ela não acontece aqui. Rembrandt, ele idealiza o reencontro do pai e do filho na porta da casa do pai. Na realidade, não acontece na porta da casa do pai, acontece na estrada, mas aqui ficou, ele se utiliza, aqui a gente vai ver, e Joana de Ângeles analisa essa obra, é algo fantástico. Eu esqueci de colocar que depois que Joana de Ângeles analisou com Divaldo, claro que essa tela foi plasmada quando eles estavam conversando, e Joana de Ângeles pede a Divaldo, diz, irmão, o dia que tu for à Rússia, a São Petersburgo, vá até o museu e olhe a tela. Divaldo fez isso, né? Na primeira oportunidade que ele foi à Rússia, ele foi correndo para o museu e lá ficou na frente dessa tela aqui. Ficou um tempo na frente dessa tela e começou a chorar devido às vibrações dessa tela. Para nós, talvez não tenha grande significado. O pai, no primeiro eu recortei, né? O pai está muito preocupado com o estado do filho que volta em estado deplorável, as vestes rasgadas, sem calçado, sem o cabelo cortado, que era, né, que é algo não comum, só comum quando o cabelo cortado tem um significado para os judeus, quando alguém não casa e fica fiel à esposa e fica virgem, né? A palavra é outra, mas agora me fugiu. Em respeito à mulher, ele raspa a cabeça. A Joana de Ângeles analisa que traga um manto vermelho. Por que um manto vermelho? Naquela época, o manto vermelho era sinal de poder. Quem tinha o manto vermelho, quem vestia algo de vermelho, era quem tinha poder, quem tinha condições, porque o tingir era muito, muito caro. Então, quem vestia algo de vermelho, desculpa, era alguém que tinha poder.
Tragam também calçados, cubram, tragam-lhe vestes, tragam-lhe calçados. Para o judeu, na Judeia, ninguém andava descalço. Judeu nenhum andava descalço. Só andava descalço os escravos ou de outros povos. Mas judeu não andava descalço porque era humilhante judeu andar descalço. Eles sempre andavam com alguma sandália ou algo parecido. E tragam um anel. Né? Aqui a gente não vê o anel na mão do pai, mas por que o pai se preocupa e diz: tragam um anel para o filho? Esse anel tem um simbolismo muito grande para os judeus. Ele representa a aliança com Deus quando aconteceu o dilúvio, ou o mito do dilúvio, como queiram, né? Deus falou para Noé que quando o sinal seria um arco-íris, quando o dilúvio iria terminar. E esse arco-íris apareceu. E representando esse arco-íris, a partir dali eles representaram esse arco-íris num anel. E todo judeu que acreditava em Deus, ele usava um anel. Um detalhe bastante interessante nessa tela que Joana de Ângeles nos chama a atenção. Prestem atenção, ou olhem para a tela, vejam a mão direita do pai e a mão esquerda. Vocês veem alguma diferença? Uma tem os dedos mais abertos, não? Os dedos mais fechados, simbolizando, eu acho. Sim. Que o masculino deve ser feminino. Justo. Fala a diferença. Né? Como é que o pai deve ser? Justo. Ele tem que ser o equilíbrio, ele tem que ser como essa teoria, né, Rembrandt, 300 anos antes, que essa teoria do masculino e do feminino, do ânimos, o ânimos e a ânima, ela só surge 300 anos depois, com a Gustav Carl Jung. É ele que elabora essa teoria dos arquétipos, ânimos e ânima. E 300 anos antes, o nosso querido irmão já fala, já mostra isso na tela, que o pai ele tem que ter o equilíbrio entre o ânimo e ânimas, entre o feminino e o masculino. Tenho ainda um pouquinho de tempo. E o olho direito, se vocês observarem, o olho direito ele representa a mesma coisa. Né? O olho direito e o olho esquerdo são diferentes. Um é olho feminino e o outro masculino. E aqui, o do cajado ali não olha para o do cajado, são os outros dois, eu não consegui recortar direito. Eu não, a minha filha, a Margarete, eu não sei se ela veio, ela que é a minha assessora direta, e ela que fez o recorte, eu esqueci de falar para não recortar e não colocar irmão. Em Paulo, em Hebreus, capítulo 1, ele já fala, em qualquer lugar onde que nós estamos, tem uma nuvem de testemunhas à nossa volta. Isso não importa onde que eu esteja. Além das testemunhas desencarnadas, eu tenho também testemunhas encarnadas, que me observam, que me olham, que veem a minha conduta. E aqui, Rembrandt mostra na tela, né, claro que ele conhece Paulo, e mostra as duas testemunhas. Uma com o olhar, tanto faz como tanto fez. Né? E a outra, a mulher, um homem e uma mulher. A mulher escorada na coluna. Né? E a mulher tentando ver o que vai acontecer. O que o pai vai fazer? Né? O pai vai acolher o filho? Vai dar ao filho o abrigo? E no canto de baixo ali nós temos o irmão. Né? Nós vemos as mãos do irmão, as mãos crispadas, nervosas, com raiva. Se vocês repararem o cajado ele está envergado, segundo Joana de Ângeles, da raiva que o irmão tem. O cajado tem toda uma simbologia, a simbologia vem lá da China e passa para os judeus. Né? A Joana de Ângeles chama a atenção sobre isso aí. Se vocês observarem a figura acima do pai, a tela, acima do pai,
no canto esquerdo, tem uma imagem, dá para perceber? Quem será essa imagem? Quem será essa que o querido pintor tenta mostrar para nós? Né? Joana de Ângeles explica que o pai generoso, pai e mãe, era viúvo. E foi a inspiração da mãe desencarnada que trouxe o seu filho ao pai. E aqui eu coloquei, a Joana de Ângeles também coloca, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, o Paracleto, esse advogado, para que sempre tenhais a companhia e possamos entender, né, quem está com nós na nossa vida. Joana de Ângeles coloca assim, ó, a história do filho pródigo, a nossa história, a minha história, a história do seu Jorge, do seu Ney, a história da dona da Natália, de todos nós aqui. É a nossa história. Né? Nós saímos da casa do Pai, a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos voltar. Não importa quanto tempo vamos ficar afastados. O retorno do filho pródigo é o nosso retorno à casa de Deus, à fraternidade universal. É necessário que o nosso egoísmo seja superado pelo altruísmo em nós, e um só pastor seja o guia do nosso rebanho. Não sei se vocês prestaram atenção quando eu li a parábola do filho pródigo, ela não tem final, né? Ela não tem final. Certo? Estou certo ou estou errado? Não existe assim um final. Ah, o pai foi, colocou o filho para dentro de casa. Tem? Não, não aparece. Só aparece que ele é abraçado no filho, que ele abraçou o filho. Mas o que aconteceu depois? O que será que aconteceu? O irmão expulsou o filho de casa? Não. Mas ele estava bravo. O que aconteceu? E Joana de Ângeles faz essas seguintes colocações. Como a parábola está inclusa, o que aconteceu? Qual o final da parábola? A veneranda mentora faz os seguintes questionamentos. Por um momento, tomemos a postura do filho pródigo. Nós faríamos a viagem de volta? Ou eu ficaria ali? Não, eu errei, eu sei que errei, eu vou ficar aqui. Será que eu faria isso? Ou será que eu voltaria, ou vou voltar à casa do pai? Tomemos a postura do irmão mais velho. Será que ele era mais fiel ao pai? Será que ele vai aceitar o irmão de volta? Me coloco na posição dele. Eu fiquei com o pai. Meu irmão pegou o dinheiro e foi. E agora voltou, e eu sempre ali trabalhando. Será que eu vou aceitar meu irmão de volta? Das testemunhas, como observo os problemas alheios? Ou observo o problema de cada um com censura? Será que olho para o meu irmão esperando que ele fracasse? Tomara que ele fracasse, tomara que ele se dane. Ou eu estendo a mão para o meu irmão. Por fim, eu já tenho a capacidade de amar como ama um pai generoso, o pai e mãe. Pai e mãe, ela coloca, como o pai foi representado ali com uma mão feminina e uma mão masculina, eu tenho esse equilíbrio? Será que já? É assim que Jesus ama, quando nos arrependemos, caímos em nós e ele nos recebe. As três parábolas, as parábolas da misericórdia, como são conhecidas, da compaixão e da esperança, elas terminam no Evangelho com o assim seja. Elas terminam com uma oração. Não tem final, mas elas terminam assim seja. Assim seja, Senhor, por todos os dias da tua glória. Assim seja. E meu muito obrigado por hoje, por me emprestarem seus ouvidos e eu poder estar aqui falando um pouco. Obrigado a todos e a todas, encarnados e desencarnados, lógicos, que estão em grande número. Obrigado também. Agradecemos, André. Essa parábola também, o André falando, eu gosto muito de refletir esta parábola. Não sei se na fala do André, narrando, foi interessante que o André foi lendo o quadro para nós, e nós enxergamos coisas no quadro que talvez, se olhássemos sem um intérprete, nós não veríamos, né?
a ideia das mãos. Mas a gente, na parábola, a gente encontra ali o orgulho, o egoísmo do irmão, né, que queria ficar com a herança, já que o outro havia tomado rumo no mundo. Mas interessante, André, tu perguntou se a gente voltaria, né, à humildade desse filho. Ele, como a gente diz, baixou a crista e veio pedindo, me recebe ao menos como um servo, como um escravo. Né? Eu não apresento condições de ser teu filho mais. Eu usurpei da herança. Né? Então, olha que demonstração de humildade. Né? E a gente, às vezes, como a gente diz, eu não volto lá, porque nós não temos a humildade que esse rapaz teve, né? É. E o André falou, a Kátia matou a charada, né, das mãos ali. E eu lembrando que hoje em dia, André, os pais modernos são pais-mães. Né, Jorge? Nós não trocávamos uma fralda. E hoje os pais engravidam junto, vão para a maternidade, vão para o bloco cirúrgico junto, não é? E são pais-mães. Isso eu acho muito bacana, esse momento ali, sabe? Então, gratidão, André, pelo teu trabalho. Vamos colocar aqui o André na tela. Gratidão. E o André é um trabalhador da casa, por isso que agora ele tem com frequência, né? Cada mês a gente põe um trabalhador da casa fazendo palestra. E para ele encerrar o trabalho dessa noite, eu vou pedir que ele encerre com a prece da noite. E depois da prece, a gente faz o sorteio do livro, né? Para que o pessoal peça em oração saúde. Não o livro. Não o livro. Peça a saúde, tá? Não o livro. Não o livro. Né? O livro é a recompensa. Seu Ney, eu que agradeço a oportunidade, porque os primeiros beneficiados somos nós, né, que procuramos, estudamos. Então, vamos fechar nossos olhos físicos, elevar nossos pensamentos ao nosso bondoso e amado Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, aos nossos mentores que estão presentes na noite de hoje. Pedimos, amado Pai, que como filho pródigos nos receba na sua casa, vá ao nosso encontro, na estrada quando estivermos caminhando. Pai amado, pedimos que na volta possa nos iluminar a estrada, possa nos calçar os pés, devido aos espinhos que espalhamos pelo caminho, como quando saímos da tua casa, para que possamos proteger nossos pés das pedras que atiramos em nossos irmãos. Pai de infinita bondade, de infinito amor, pedimos, Pai, que nos acolha, que possamos conviver e viver como irmãos na nossa jornada. Que assim seja.